Uma salva de palmas ao grupo vocal Kairos. E assim somos acolhidos e acolhidas com esta linda canção que nos incita a louvar ao nosso Deus, na presença do qual nós queremos nos reunir aqui nesta manhã. Em Jeremias capítulo 15, versículo 16 diz: Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Que assim possa ser o nosso culto nesta manhã, com alegria, com o coração cheio de fé, para louvar a Deus, para ouvir a sua palavra, para celebrar em comunhão como irmãos e irmãs na fé. Amém. Hoje nós temos o sacramento do Santo Batismo aqui em nossa comunidade, temos também o momento da oração memorial. E eu quero perguntar quem é que está de visita hoje aqui. Quem está de visita, dá um sinalzinho aí, levanta a mão, né? Temos visitantes. Então, depois de levantar a mão, eu peço para a visita ficar de pé. Pode ser, por favor? Isso, a gente quer acolher a todos vocês, então a gente pede aos visitantes para ficarem de pé, para que os membros possam ir até o encontro de vocês e assim dar as boas-vindas em nome da nossa comunidade. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui entre nós para este momento. E hoje nós temos culto infantil, então eu também quero convidar para que venham aqui na frente as crianças para o culto infantil. As orientadoras já estão aqui, vou convidar para vir aqui, ó, aqui na frente. E convido todas as crianças, se tiver alguma criança que veio de visita, pode vir junto também, para participar lá com o culto infantil. Isso, vamos lá. Muito bem. Mais um vindo ali, mais outro ali. Vamos lá, pode vir, pode vir. Tudo bem, bom dia. Muito bem. Então eu vou convidar a comunidade para ficar de pé e vamos pedir uma bênção para as nossas crianças, o coral ali atrás também, a comunidade. Vamos estender as mãos assim, ó. Ó Senhor, Santo Deus, pedimos a tua bênção para este encontro do culto infantil, que seja um momento de alegria e de convivência da fé. Dê sabedoria às orientadoras, disposição e alegria, e que teu Espírito Santo desperte a fé também no coração de nossas crianças. Em nome de Cristo, amém. Então a comunidade pode sentar e as crianças podem acompanhar por ali as orientadoras para o culto infantil. E nós vamos ouvir o grupo vocal Kairos com a canção Querido Deus. Encontremos consolo em tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Querido Deus, dá-nos teu Espírito.
Muito obrigado ao Grupo Vocal Kairos. Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. Pela graça e pelo amor de Deus, fomos despertados em nossa fé. E é pela graça e pelo amor de Deus que nós estamos aqui reunidos e reunidas. E assim o fazemos, em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos nos achegar humildemente diante de Deus, ansiosos por ouvir a palavra, por celebrar o sacramento do batismo, por estar em comunhão como irmãos e irmãs. Vamos também diante de Deus confessar a nossa culpa, o nosso pecado. Oremos. Ó Senhor, queremos colocar toda a nossa vida diante de Ti, em confiança, na certeza da Tua misericórdia e do Teu amor. Rogamos-te, Senhor, olha com bondade para nós, pois sabemos que somos pecadores e pecadoras, falhamos nas ações em servir a Ti, servindo ao próximo, falhamos na tarefa de seguir os Teus ensinamentos e colocar a nossa vida e nossos bens à disposição do Evangelho. Rogamos-te, Deus, derrama sobre nós a Tua graça, concede-nos o Teu perdão, quando, cantando, clamamos. No Evangelho em João 16, versículo 23, está escrito: eu afirmo a vocês que isto é verdade, disse Jesus. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. É nesta confiança que nós nos achegamos a Deus. É nesta confiança que nós contamos com a misericórdia e o perdão de Deus. Recebam o seu perdão, em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Agraciados pela misericórdia de Deus, vamos também nós nos compadecer das situações de sofrimento, de dor, de angústia que pessoas vivem no mundo ao nosso redor. Vamos pensar nas pessoas enfermas, acamadas, vamos pensar nas situações de guerra, de fome, de violência, nas situações onde dentro de casa falta amor, falta boa convivência, falta perdão. Vamos colocar todas as dores das pessoas e do mundo diante de Deus em oração, cantando.
Oremos. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, aos pés da cruz nos colocamos e Tu nos concedes a Tua misericórdia, o Teu perdão. Tu estendes a Tua misericórdia a tantas e todas as pessoas pelas quais queremos sempre interceder. Agradecemos-te, Senhor, por Tua bondade e rogamos que o Teu Espírito Santo seja conosco neste culto, que a Tua palavra desperte nossa fé, nos motive a viver a serviço de Ti e a seguir com fidelidade os Teus ensinamentos. Assim rogamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo, um só e verdadeiro Deus, vive e reina eternamente. Amém. A comunidade queira sentar-se, queremos acompanhar a leitura do Evangelho conforme Marcos capítulo 13, versículos 1 a 8. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: Você está vendo esses enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? Então, Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Obrigado. Até aqui a leitura da palavra. Cantemos pela palavra de Deus. Convido para acompanharmos o texto para a nossa reflexão deste domingo, conforme Daniel capítulo 12, versículos 1 a 3, onde está escrito: E o anjo continuou dizendo: Nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus.
Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna, e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Até aqui a palavra bíblica. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo sejam com vocês. Amém. Querida comunidade, as palavras bíblicas que querem nos orientar nesta manhã de domingo soam um pouco assustadoras. A palavra do Evangelho traz o momento onde Jesus primeiro anuncia a destruição do templo de Jerusalém e diz que por tudo que se vê não ficará pedra em cima de pedra, tudo será destruído. Os discípulos então se preocupam com essa questão, questionam Jesus, como é que vai ser isso? Quando é que vai acontecer? Qual vai ser o sinal para que a gente se prepare para isso? E Jesus aponta alguns sinais que eu diria que numa leitura assim, inicial, nos traz mais pavor ainda. Porque Jesus responde: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. E depois Jesus continua: não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Não parece assustador ouvir isso nos tempos de hoje? Não parece semelhante com alguma coisa que está acontecendo no nosso mundo, na nossa sociedade, de alguma forma, perto ou longe de nós? Jesus anuncia esses sinais logo após dizer que não ficará pedra sobre pedra. Jesus anuncia tempos difíceis pela frente. E ele já diz isso aos seus discípulos do seu tempo. A palavra do profeta Daniel diz, e talvez numa leitura crua nos traz ainda mais desespero: aparecerá o anjo Miguel, o anjo protetor. Será um tempo de grandes dificuldades como nunca aconteceu desde que as nações existem. Ainda mais sofrimento anuncia. Vale lembrar que a palavra do profeta Daniel foi dita milhares de anos antes da escrita do Evangelho de Marcos, antes de relatar os acontecimentos de Jesus. Então Daniel, na verdade, estava anunciando algo que estava por vir. Mas o profeta Daniel também diz: nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus. Aqui traz uma palavra que muitas vezes já causou diversas interpretações: todos os nomes escritos no livro de Deus. Algumas vezes já se disse por aí no mundo afora que existe uma seleção e que é só aqueles selecionados que estão no livro de Deus que vão ser salvos, os outros não. De fato existe uma seleção, mas quem seleciona isso e quem o faz é um Deus de misericórdia. É um Deus que promete a salvação a todos que creem nele.
e que por meio de Jesus se aproximam deste Deus misericordioso e maravilhoso. De fato, a palavra bíblica anuncia tempos difíceis. Muitas vezes é importante para nós saber que haverão tempos difíceis. Mas também é importante para nós saber que estes tempos difíceis também estão cercados pelo amor e pela misericórdia de Deus. O profeta Daniel anuncia que haverá o anjo protetor, o anjo Miguel. Haverá aquele que cuidará do povo de Deus. E apesar de todas as dores e sofrimentos, o povo de Deus estará salvo, diz o profeta. Em toda a Bíblia, em todas as Escrituras Sagradas, contém a promessa da salvação e nos traz uma palavra de esperança. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que nós não vamos passar por sofrimentos. Então esse é o ponto para a nossa reflexão hoje. Podemos olhar isso para uma forma maior, em nível de sociedade, em nível de mundo até, e entender que todos os sofrimentos que acontecem no mundo, as guerras, a fome, a violência, Jesus já anunciava isso. Entender que esses são os sinais que Deus fala, mas entender também que em meio a esses sinais existe salvação, existe esperança. Esperança para aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas também podemos olhar para a nossa vida particular, de uma forma muito especial, através desse texto. Porque a nossa vida também é assim como Jesus relata, que muitas vezes nós vamos passar por dificuldades, por tempos difíceis. Muitos serão os sinais na nossa vida que mostrarão que nós estamos enfrentando severas turbulências. Quem de nós já não passou por momentos difíceis na vida? Seja na área da saúde, seja nas questões familiares, seja na questão da programação de sua própria vida, de sua família, seja nas frustrações com o trabalho, com a família, com os amigos, enfim. Também faz parte da nossa vida pessoal momentos difíceis, da nossa vida familiar momentos difíceis. Também nós vivemos situações que muitas vezes nós sentimos como se o mundo fosse acabar e como se na nossa vida não fosse ficar nada senão pedra sobre pedra. Quantas vezes a gente se sente no fundo do poço, sem forças para sair? Quantas vezes a gente se sente sem rumo, sem perspectiva, sem orientação e começa a achar que tudo na nossa vida dá errado, começa a pensar que a nossa vida está errada. É aí que entra Jesus na nossa vida. É aí que entra o fundamento da nossa fé. Esse Jesus que diz, o anjo está aí, está cuidando de você. O povo de Deus, aqueles que creem em Deus, serão salvos. E muitas vezes nós entramos em desespero na nossa vida, porque justamente nós olhamos para as coisas materiais. Quando Jesus fala do templo de Jerusalém, nesse texto bíblico do Evangelho que ouvimos antes, ele não está falando que o que ele quer nos dizer? Aquele templo que as pessoas estão vendo ali, e que ele diz, isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus quer dizer que aquilo não é o mais importante. O mais importante é a fé em Deus. O mais importante é as pessoas acreditarem no amor e na salvação que Deus proporciona. Então, trazendo isso para os nossos tempos de hoje, para a nossa comunidade, aqui bem local, o que Jesus quer dizer é que para a nossa fé, para a nossa salvação, não são importantes essas paredes, esse templo aqui construído. O importante é crer em Jesus Cristo, servir a esse Deus, viver esta fé, acreditar no amor de Deus e colocar em prática a fé para a qual Deus nos chama. É disso que Jesus fala no Evangelho. Então ele fala, haverá sinais, haverão sofrimentos, grandes dores. Será apenas o início, como as primeiras dores de parto, ele diz, né?
Ele realmente anuncia que vem coisa que vai ser dolorido, que vai ser difícil pela frente. Mas, ainda que as coisas materiais se desfaçam, ainda que as guerras destruam tudo, nada pode destruir a nossa fé. A nossa fé é que nos alimenta a esperança de que, apesar das dores, apesar dos sofrimentos da vida e da sociedade, nós temos um Deus que nos ampara, que cuida de nós, que caminha conosco. Então, pelo menos para mim pessoalmente, eu convido vocês a fazerem esse exercício. É muito importante a gente olhar para a nossa vida através do passado, aprender com o que se passou, para a gente entender que também lá no passado, em outras situações da vida, muitas vezes a gente se sentiu perdido, angustiado, desesperado. E aí a gente começa a ver que Deus também estava ali. E aí a gente começa a ver que, apesar dos caminhos serem tão difíceis, e apesar de parecer que a nossa vida estava dando tudo errado, aquele era o caminho certo pelo qual Deus estava nos guiando. Aquele era o caminho de Deus para nós. É nisso que nós precisamos nos apegar e acreditar. A esperança, ela brota em meio ao sofrimento. E nós passamos por sofrimento. Nós passamos por dificuldades, mas não podemos perder a fé, a esperança neste Deus de amor, que nos ampara, que cuida de nós, que está perto de nós. Somos pessoas batizadas. O batismo é a ordem de Cristo para nós, é o sinal do amor e da misericórdia de Deus para nós. Através do batismo, nós somos marcados por Deus. E através e a partir do batismo, somos chamados a vivenciar a nossa fé, a colocar em prática, a viver a comunhão dentro da comunidade, a exercitar essa fé na solidariedade e no amor ao próximo, no cuidado para com a sociedade. Para que também nesse mundo maior que a gente vê acontecer guerras, acontecer catástrofes, para que ali nós sejamos os instrumentos de Deus que levam esperança, que levam paz. Nós devemos ser a mão de Deus estendida nas situações de sofrimento, de angústia e de dor. Nós devemos ser sinal de esperança. E devemos fazer esse exercício dentro de nós, para que a gente busque, através da nossa fé, a certeza da misericórdia e do amor de Deus. E ainda que a gente passe por momentos de sofrimento e dor na nossa vida pessoal ou familiar, que a gente entenda que também ali Deus está agindo. Também ali a mão de Deus está nos conduzindo. Confiemos mais nesse Deus. Não nos angustiemos tanto com o amanhã. Aquela passagem bíblica do Evangelho, também, onde Jesus nos diz para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. Cada dia tem as suas preocupações. Como Deus alimenta os passarinhos e as flores do campo, assim também Deus cuida de nós. Que a gente viva um dia de cada vez na confiança e no amor de Deus. E que a gente aprenda a identificar a presença de Deus, alimentando a nossa esperança no seu amor e na sua misericórdia. Amém. Convido a nos colocarmos de pé para um momento de oração. Santo e bondoso Deus, em Tuas mãos queremos entregar todo o nosso viver e queremos rogar, Senhor, que a Tua fé esteja em nosso coração, que o Teu amor, a Tua fidelidade caminhe conosco e que nunca percamos a esperança diante das dores deste mundo. Amém. A comunidade queira sentar-se, convido para cantar a canção Dia a Dia. Enquanto nós cantamos, este é o nosso momento de deixar diante do altar as nossas ofertas como expressão da gratidão a Deus, como expressão de fé e expressão de compromisso. Eu tenho repetido isso muito aqui, porque eu sempre faço questão de que a gente, como comunidade, entenda que a nossa oferta para Deus, tanto essa que a gente faz no culto, como aquela que a gente faz mensalmente,
é antes de tudo um sinal de gratidão, é reconhecer as bênçãos de Deus na nossa vida. Quando nós não somos capazes de ofertar para o trabalho da igreja, então nosso coração não está sendo grato a tudo que Deus nos dá na vida. Não estamos reconhecendo o amor de Deus. Então, a oferta é um gesto de gratidão. É um gesto de fé, porque através dessa oferta eu sei que eu estou colaborando para que a palavra de Deus seja experimentada nos mais diversos setores de trabalho da igreja. É um gesto de compromisso, porque pela minha fé eu tenho compromisso de servir a esse Deus e de manter viva a palavra. Então, oferta é gratidão, é fé, é compromisso. A oferta de hoje, ela vai ser redestinada fora do programa normal do calendário da igreja, porque se vocês acompanharam os noticiários, nos dias de entre sexta-feira e ontem aconteceram muitas catástrofes em relação às ventanias, me fugiu o nome agora? Ao ciclone que passou na região sul do nosso país e atingiu algumas áreas mais, outras menos, né? Então houveram grandes estragos, prejuízos, algumas mortes em diversos lugares. Então nós temos um apelo de uma comunidade luterana que é de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. E que até onde a gente sabe, conforme vieram as informações oficiais da igreja, foi a comunidade mais atingida dentro do meio luterano. Então, hoje, nós vamos destinar a oferta deste culto para direcionar já de antemão para essa comunidade de Rio Bonito do Iguaçu. É uma comunidade que teve o seu templo totalmente destruído, diversas, e conforme chegou para mim, quase todas as famílias da comunidade tiveram suas casas destruídas, né? Então, a gente ainda tem que ver qual a melhor forma de colaborar. Mas hoje, então, a gente vai fazer uma colaboração específica, assim, né? Para essa comunidade. E logo mais, ao longo do dia, ao longo da semana, a gente vai colocando no grupo do WhatsApp mais informações sobre como você pode ajudar, quem quiser ajudar. A gente já viu que tem lá uma chave Pix que vai direto lá para a comunidade, mas a gente vai compartilhando as informações oficiais da igreja, tá? E eu sempre gosto de frisar isso, gente, cuida com golpe, tá? Então, quando a gente colocar no grupo do WhatsApp, aquela é a informação oficial. Qualquer informação contrária àquela não é oficial. A gente coloca o que vem da parte oficial da igreja, tá bem? Então a gente faz essa oferta para essa comunidade já de antemão, e ao longo da semana a gente vai vendo e compartilhando outros meios de colaborar. Cantamos dia a dia. Conselhos dele posso ter, Senhor.
Queremos seguir com o ato do sacramento do Santo Batismo e eu convido familiares, pai e mãe, padrinho e madrinha, para trazer aqui a pia batismal Elisa Gonçalves Koenig, por favor. Pode vir aqui. Pode ficar aqui do meu lado. Hoje estamos acompanhando esta família que traz a pequena Elisa para ser batizada. Elisa Gonçalves Koenig, nascida no dia 1º de maio de 2025, filha de Kurt Gonçalves Koenig e de Flávia Gonçalves Koenig. Padrinho e madrinha que aqui estão, Alessandra Pereira e Bruno Dutra Marques. Sejam muito bem-vindos para este ato sagrado na presença de nosso Deus. Prezados pai e mãe, padrinho e madrinha, hoje vocês cumprem, sobretudo, uma ordem de Cristo. Jesus disse, conforme o Evangelho em Mateus 28, versículo 19 e 20, vão a todas as pessoas no mundo e façam com que sejam minhas seguidoras, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Essa palavra de Jesus é dada a todas as pessoas que nele creem. Por isso, batizar é um gesto de fé e de compromisso com Deus, onde o próprio Senhor Jesus nos dá essa tarefa. Porque uma vez batizados e batizadas, somos nós os discípulos de Cristo. E quando nós queremos levar a palavra de Cristo adiante, nós também levamos a comunhão deste sacramento, onde sentimos a presença real de Jesus em nossa vida. Hoje, vocês colocam sob as mãos de Deus e sob o cuidado de Deus a sua filha Elisa. E com isso vocês assumem um compromisso de ensiná-la, de educá-la nestes caminhos da fé, para que ela não apenas seja abraçada por Deus neste momento, mas para que ela própria venha a abraçar esta fé e este Deus que a acolhe em seu santo batismo. Dessa forma, vale lembrar que para cumprir essa ordem de Cristo, é preciso crer. Crer em Cristo, crer no seu próprio batismo como único, verdadeiro e para todos sempre. Em Efésios 4, versículo 5, o apóstolo Paulo diz, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E tão importante é entender este ato de amor de Deus para conosco, a ponto de que quando nós vivemos a nossa fé no convívio da comunidade, então Deus se aproxima de nós e nos transforma a vida. Quando de fato nos deixamos envolver pelo Evangelho, testemunhando com palavras e ações a obra de Deus, Deus renova e transforma a nossa vida. Padrinho e madrinha, junto com o pai e a mãe, ao trazer uma criança para ser batizada, assume o compromisso de zelar pelo batismo da criança, como também zelar pelo seu próprio batismo, para que seja único e para todo sempre. Que seja essa a certeza de seus corações neste momento, para que Deus os abençoe, para que Deus os considere a fé, sejam comprometidos com esta fé e zelem pelo seu próprio batismo, como também pelo batismo de sua filha, de sua afilhada. Amém. A comunidade, eu convido a quem puder se colocar de pé. E é diante de Deus, como também dessa comunidade de fé aqui reunida, que eu pergunto a vocês, pai e mãe, padrinho e madrinha. Vocês desejam de todo o coração assumir o compromisso de orar por sua filha, por sua afilhada, ensinando a ela os 10 mandamentos, o Pai Nosso, o Credo Apostólico e todos os ensinamentos contidos nas Escrituras Sagradas, incentivando para uma verdadeira vida de fé, com o seu exemplo pessoal diante de Deus e da comunidade cristã. Se este é o sincero desejo de vocês, queiram dizer juntos, sim, com a ajuda de Deus.
Também a toda a comunidade aqui reunida, quero lembrar o compromisso que a comunidade tem de cuidar desta criança, acompanhando ela e sua família no exercício de sua fé e na participação das atividades da igreja. Por isso eu pergunto a toda a comunidade aqui reunida: vocês se comprometem, pelo seu próprio batismo, a vivenciar a fé cristã, possibilitando a esta e a todas as crianças a participação em todas as atividades desta igreja? Se sim, queiram responder sim com a ajuda de Deus. Assim, pois, queremos nos colocar na presença de Deus em oração. Ó Senhor, Pai Todo-Poderoso, Deus do Universo, bendizemos a Ti, Senhor, por este momento, ao redor desta pia batismal, pela água, dádiva com a qual vem sustentando a Tua criação. Lembramos, ó Deus, que já na origem do universo, Teu Espírito pairava por sobre as águas, para que viessem a gerar vida. Nas águas do dilúvio destruíste um mundo corrompido, nas águas do mar vermelho afogaste os opressores, conduzindo teu povo são e salvo rumo à terra prometida. Nas águas do Jordão, pelo batismo de teu Filho Jesus Cristo, consagraste todas as águas para a nossa salvação. Fiéis a Ele, nosso eterno Senhor e Salvador, que nos envia a todos os cantos do mundo para propagar o teu amor, rogamos-te, Deus, pelo banho regenerador desta água cheia de graça, concede nova vida a esta criança, para que pelo poder do teu Espírito Santo venha a te servir para um reino de paz e de justiça. Assim rogamos, cremos e juntos confessamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Eu vou chamar agora para trazer e ficar aqui na minha frente, tá? Quem for segurar ela para o batismo. Eu convido a pia batismal Elisa Gonçalves Koenig. Aí você deita ela. Isso, com a cabecinha bem pertinho aqui da pia batismal. Elisa Gonçalves Koenig, você é batizada em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim diz Deus: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és minha. Amém. Oremos. Todo-Poderoso Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por haveres libertado esta Tua serva dos poderes do pecado, ressuscitando-a em Cristo para uma nova vida. Derrama sobre ela os dons do Espírito Santo, o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de força, de conhecimento, de temor do Teu nome e de alegria da salvação, mediante Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Quero deixar com vocês esta vela. Esta vela é a lembrança de que Jesus é a nossa luz, é a luz de Cristo em nossas vidas, mas também a lembrança de que a Elisa, agora batizada,
também é chamada por Deus a ser luz neste mundo, como cada um e cada uma de nós. Assim, pois, levem esta vela como essa lembrança da luz de Cristo na vida da Elisa, para que ela também seja luz nos caminhos das pessoas. Guardem essa lembrança, mas também façam uso dela como uma forma de oração, de cuidado. Eu quero convidar para que vocês, pai e mãe, a cada aniversário, no dia 9 de novembro, a cada aniversário do batismo, dia 9 de novembro, acendam essa vela outra vez e combinem um horário para a oração com o padrinho e a madrinha e com toda a família. E assim, naquele mesmo horário, se estiverem perto, se reúnam, se estiverem longe, naquele mesmo horário, coloquem a Elisa em oração e peçam sabedoria de Deus para que vocês sejam exemplos de fé para a Elisa, para que ela viva e cresça nesta fé. Podem trocar o refil sempre que precisar e assim essa tarefa vai por muitos e muitos anos para vocês. Tá bem? Então, para vocês aqui. Eu convido a comunidade a estendermos as nossas mãos assim e queremos rogar a bênção de Deus. O Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, os abençoe nesta tarefa, que com sabedoria, com fé e perseverança, possam educar a Elisa nos caminhos de Deus, nos caminhos da fé, e que possam viver esta fé em comunhão, na vida em comunidade. Assim rogamos que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos nos unir na oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A comunidade queira sentar-se. Deixo com vocês a certidão de batismo de Elisa Gonçalves Koenig, nascida em 1º de maio de 2025 e batizada em 9 de novembro de 2025, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parabéns, parabéns. Também aos padrinhos, nossos parabéns, que Deus sempre esteja com vocês. Quero convidar para que vocês ouçam também agora a mensagem do trabalho da equipe do Missão Criança aqui da comunidade. Tem que ligar, aperta e segura. Querida família, pai, mãe, padrinho e madrinha, hoje é um dia muito especial. Celebramos o batismo da Elisa. Essa criança foi recebida para dentro da igreja cristã e chamada pelo nome pelo próprio Deus. Desejamos que a data de hoje seja sempre lembrada pelo seu significado, tanto como o dia do seu nascimento. Que possamos sempre desfrutar da comunhão da família de Deus. A equipe do programa Missão Criança deseja acompanhar vocês na tarefa de orientar e encaminhar essa criança em sua fé cristã. O programa Missão Criança da nossa comunidade escolheu um padrinho ou uma madrinha de oração que acompanhará a Elisa em oração durante um ano. Depois de um ano, a família poderá saber quem é essa pessoa. Prezados pai e mãe, padrinho e madrinha, que Deus lhes conceda sabedoria, fé, ânimo e força nessa tarefa que Ele mesmo confiou a vocês. Contem conosco e que Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado. Então agora vai ser entregue também para os pais um livro que fala um pouco mais sobre a tarefa de conduzir sua filha nos caminhos de Deus a partir do batismo. E também o padrinho e a madrinha recebem a certidão do padrinho e a certidão da madrinha, onde tem algumas orações para lhes auxiliar nessa tarefa e também as indicações do que é a tarefa do padrinho e da madrinha. Então agora nós acolhemos como mais novo membro aqui em nossa comunidade, aliás na igreja, porque eles são membros lá em Itapema, e estão fazendo aqui esse batismo hoje, né, por questões de família,
mas então, membro na Igreja de Cristo, a Elisa, que comporá a comunidade de Itapema na Igreja Luterana. Uma salva de palmas. Muito obrigado, que Deus os acompanhe e os abençoe. Amém. Podem se sentar. E nós queremos ouvir o grupo vocal Kairos com a canção O Amor nos Susterá.
Queremos nos colocar neste momento ao lado dos familiares aqui de nossa comunidade que vieram a sofrer a perda de seu pai, esposo, avô, senhor Ariberto Vensky, membro aqui em nossa comunidade, que veio a falecer no dia 24 de outubro. Eu convido os familiares aqui presentes para virem diante do altar, por favor. Pode ficar aqui. Nos solidarizamos com esta família pelo falecimento do senhor Ariberto Vensky, nascido em 18 de junho de 1957 em Brusque. Foi filho de Evaldo Vensky e de Dulce Pepper Vensky. Uniu-se em matrimônio no dia 19 de janeiro de 1980 em Balneário Camboriú com a senhora Cristina Vensky aqui presente. O casal teve 2 filhos. Senhor Ariberto foi cozinheiro, atualmente aposentado, membro aqui na comunidade luterana em Balneário Camboriú, veio a falecer no dia 24 de outubro de 2025 em Balneário Camboriú, por volta das 23 horas da noite, alcançando a idade de 68 anos, 4 meses e 6 dias, deixando enlutados o pai, 2 filhos, um irmão, uma neta, um neto, 3 cunhadas, 2 cunhados e demais parentes e amigos. O senhor Ariberto teve a sua cerimônia de despedida no crematório Vaticano no dia 25 de outubro, às 17 horas. Prezada família, sofrer a dor da perda de alguém querido sempre nos abala e mexe com nossas emoções. E eu acredito que, apesar do momento em que o seu Ariberto vivia, em que estaria iniciou um tratamento de câncer, a expectativa ainda era por uma vitória, por uma luta ainda muito mais comprida, ainda a expectativa de vida e de convívio com o seu Ariberto era muito maior. Aos 68 anos, a gente entende que é uma morte em que não é esperada e que pega a toda a família, a todos que o conheceram de surpresa. E isso aumenta a dor, aumenta aquele sentimento de insegurança diante da morte. Mas, como cristãos e cristãs, nós precisamos nos lembrar do amor e da promessa de Deus em nossas vidas. O senhor Ariberto também colocou a sua própria vida nas mãos de Deus e serviu a este Deus com alegria, com disposição, com bom ânimo. O senhor Ariberto também confiou todos os seus sofrimentos e suas dores nas mãos de Deus. E assim também queremos rogar por vocês e lembrá-los de sempre colocar também a sua vida nas mãos de Deus, e especialmente este momento de luto, de perda, para que possam sentir de perto a mão de Deus os conduzindo também na hora da dor, tanto quanto na hora da alegria. Com toda certeza, ficam nas memórias de vocês muitos momentos de alegria no convívio com o senhor Ariberto, muitos momentos de bênçãos de Deus. Mas, assim queremos rogar que estes momentos de alegria que estão em suas memórias sirvam de conforto, de ânimo, que alimentem a saudade. A saudade é sinal de amor, é sinal de afeto, mas que confiem na presença e na misericórdia de Deus. Este Deus que, assim cremos, acolheu o senhor Ariberto Vensky para a eternidade, que Ele também esteja com vocês e caminhe com vocês em cada dia de suas vidas. Assim rogamos e confiamos no amor e na presença de Deus. Amém.
Como é costume aqui na nossa comunidade, quando um membro da comunidade vem a falecer, nós entregamos à família uma vela, e esta vela, ela é um chamado à oração. É um convite para a família se unir à oração. Seu Heriberto viveu a sua vida e sempre foi chamado também pelo próprio Deus a ser luz neste mundo. E esta vela nos lembra que a luz maior que está em nossas vidas é a luz de Cristo. Então eu quero convidar vocês para que a partir de hoje, todos os dias, em alguns minutos do dia, vocês combinem um horário entre família. Vai ser tal hora, naquele horário, a pessoa que ficar encarregada da vela vai acender essa vela. Combinem lá, vai ficar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos acesa. E aquele é o momento da família se unir em oração, agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pela vida que Ele concedeu ao Senhor Heriberto e colocando toda a família nos braços de Deus para que sintam o conforto e a paz de Deus neste período de luto. Tá? Se estiverem perto, podem ficar juntos para orar. Se estiverem longe, marquem o horário, aquele horário onde estiverem, parem um minutinho para a oração, pedindo forças a Deus e agradecendo a Deus pela vida do Senhor Heriberto. Então eu vou deixar com a esposa, a vela, para ser então a guardiã aqui dessa tarefa e convidar a família à oração. Eu convido a comunidade, aqueles que puderem, a se colocar de pé. Queremos colocar esta família sob os cuidados e a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, diante de Ti intercedemos pelos familiares aqui enlutados, pelo falecimento do Senhor Heriberto Vensky. Ó Deus, cremos na Tua misericórdia e na Tua salvação. E também por isso queremos rogar, acompanha, cuida e guarda esta família neste momento de luto e de dor. Sê Tu, ó Deus, o consolo e a força em sua fé. Assim rogamos que os abençoe, em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vão na paz do Senhor, que Deus os fortaleça e os acompanhe sempre. Amém. Podem se sentar, a comunidade também pode se sentar. E nós queremos cantar uma canção. Cantamos esta canção em memória ao Senhor Heriberto Vensky.
Queremos também hoje falar um pouquinho mais sobre o trabalho das cestas básicas aqui da comunidade, um trabalho que vem de tantos anos e por tantas mãos, colocando solidariedade a tantas pessoas e famílias que batem a porta da igreja durante as semanas e buscam auxílio. Então, é sempre importante frisar que nós temos esse trabalho aqui da entrega de cestas básicas, tentando atender a esses pedidos que vêm bater na porta, né? Pessoas da cidade que vêm aqui pedir ajuda. E cresce a cada dia, infelizmente, temos que dizer assim, cresce a cada dia o número de pessoas que procuram ajuda. Então, a equipe tem às vezes até uma certa dificuldade, porque precisa filtrar, né? Precisa dar prioridade, porque ainda não dá para atender abertamente a toda e qualquer pessoa que vem pedir, porque tem um número limitado, um orçamento, vamos dizer assim, limitado, ou um número limitado de cestas básicas que entram a cada mês para poder fazer esse atendimento. Então, atualmente, são 65 famílias que estão cadastradas, não são de maneira fixa, eu sempre gosto de lembrar isso também, não são 65 famílias que estão eternamente recebendo ajuda, são 65 vagas, são 65 cestas que é possível colocar à disposição todo mês, e por isso está dando para atender 65 famílias, que atende-se por um tempo. Então, tem aquelas famílias que vêm pedir ajuda, recebem ajuda por um tempo, e depois elas mesmas vêm dizer, olha, já conseguimos um trabalho, já estamos melhor e já não vamos mais precisar dessa ajuda. E isso abre vaga para outras famílias que estão na fila, muitas vezes esperando. E também existe aquela situação em que dá um certo período que a família está recebendo ajuda, então aquela família é descadastrada e é cadastrada outra família. Então esse trabalho ele é um trabalho contínuo de acompanhamento. E assim tenta-se atender a essas situações em que as pessoas vêm com necessidades pedir ajuda aqui na igreja. E a gente quer então sempre lembrar que só é possível fazer isso graças à doação e colaboração para esse trabalho. Então são muitas as pessoas que têm ajudado, que têm colaborado, e quem quiser, né, entrar também nessa colaboração pode fazer. É só fazer contato ali com a Raulinda. Você pode fazer uma doação através da chave Pix da comunidade, ou se você quer trazer uma cesta básica e deixar aqui na comunidade, também pode trazer. A entrega das cestas básicas ela é agendada mensalmente para o último sábado de cada mês. Então, sempre no último sábado, 8 horas da manhã, é o dia em que se reúnem essas famílias e as cestas básicas vão sendo arrecadadas até naquela data para fazer a distribuição. Então, o próximo dia de distribuição é no dia 29 de novembro, no sábado, 8 horas da manhã, inicia-se. Então, você quiser também vir conhecer ou vir ajudar nessa distribuição, é convidado, convidada a vir participar. No último sábado, 8 horas da manhã. Para o final de ano, existe sempre a intenção de tentar colocar alguma coisa para o Natal também, para essas famílias, né? Então, disso também depende uma arrecadação para poder fazer isso. Então, algumas vezes foram dados cestas de Natal, algumas vezes foram dados um panetone, alguma coisa assim, né? Para dar ali como um presente de Natal também para essas famílias, tá? Então, quem quiser ajudar e puder colaborar com esse trabalho, aqueles que já o fazem, a gente agradece, né? Pela disposição e coloca sempre nas mãos de Deus também essa dádiva, essa oferta de gratidão que você pode fazer colaborando para esse trabalho diaconal aqui da comunidade. Muito bem, vamos seguir aqui a nossa programação final. Queremos ouvir mais uma canção com o grupo vocal Kairos, a canção Amar a Deus. E assim nos preparamos para as nossas intercessões.
Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. Queremos falar com Deus em oração. Querido e bondoso Deus, agradecemos-te por esta manhã, por este culto, por tua palavra que nos inspira a viver em esperança, mesmo diante das dores e dificuldades em nossas vidas e em nosso mundo. Tu, Senhor, nos chamas, tu nos apontas os caminhos, tu nos fazes olhar para Jesus Cristo, nosso Senhor, e entender que muito além das coisas materiais, a nossa fé está em nosso coração, em nossa vida, em nosso convívio comunitário. Ó Senhor, graças te rendemos por todas as bênçãos que nos concedes na vida em comunhão como povo teu, por todas as bênçãos que nos dás em nossos dias, em nossos lidares, em nossa família. Graças te rendemos, Senhor, por todas as situações de amor, de paz, de confraternização também no convívio da comunidade, de nossa comunidade em especial. Graças te rendemos por tantas lideranças que colocam-se à disposição para organizar e vivenciar a igreja. Assim, Senhor, colocamos em tuas mãos todas as situações pelas quais intercedemos em palavras e pensamentos. Rogamos-te, Senhor, por todas as situações onde pessoas carecem de amparo, de cuidado, seja em sua saúde, seja na sua vida familiar, seja no seu trabalho. Rogamos, Senhor, por todas as situações, mundo afora, onde a tua cristandade precisa ser enviada e agir para o bem comum, para o cuidado com o povo teu. Senhor amado, cuida também de nós ao retornarmos em nossos lares, que nós sejamos perseverantes e animadas a viver a nossa fé. Assim rogamos e agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção de Deus, o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe e guarde a cada um e a cada uma de vocês. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Te abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido a comunidade ainda a se sentar e nós queremos prestigiar ainda o nosso pós-lúdio, preparado carinhosamente pelo Grupo Vocal Kairos, uma bênção coral. Say
salva de palmas. Muito obrigado ao Grupo Vocal Kairos. Obrigado ao nosso maestro Damian pelo carinho, por sempre estar aqui conosco. Muito obrigado. Abençoado domingo a todos vocês. Um grande abraço. Tem um cafezinho lá embaixo. Um bom dia.